Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo a gente vai dar sequência a essa série de vídeos sobre o framework Laravel. Vamos falar hoje sobre a criação de rotas e a importância delas nas aplicações de uma maneira geral. Para tomar como ponto de partida um exemplo, a gente vai ter um gerenciador de tarefas com requisitos simples de implementar nessa fase do projeto. Então, cada usuário vai ter uma conta e, à medida que ele se cadastrar no sistema, ele vai poder realizar coisas como criar tarefas, remover tarefas e etc. dentro desse conjunto que vocês estão visualizando agora. No vídeo anterior, eu mostrei como a gente consegue criar um projeto e colocar já esse projeto para executar. Abri aqui o VS Code e nós temos o projeto, né, que já foi criado. Vocês podem voltar lá no vídeo e ver como esse processo pode ser realizado. Nós vamos começar aqui pela parte de definição de rotas. Na pasta rotas que estão vendo aí, nós vamos ter um arquivo chamado web.php. E é nesse local que a gente define as rotas das nossas aplicações. Essas rotas permitem que, a partir do momento que a aplicação esteja publicada, as pessoas consigam acessar, né, os recursos que a gente vai disponibilizar, como a página inicial, uma página de cadastro e etc., a depender do problema que você esteja resolvendo. Aqui no ambiente localhost, o que vai ser comum vai ser algo desse tipo que você pode acessar, tá? A não ser que você defina um domínio, etc., para tornar o ambiente mais próximo do que seria a implantação da aplicação. Mas enfim. Usando aqui localhost, nós vamos ter o seguinte: o framework ele já traz uma primeira rota, conforme vocês viram na execução no vídeo anterior. E essa rota é localhost, que seria o nosso domínio, mais o barra. E esse barra se refere exatamente a essa informação que a gente tem aqui na string, definida aí na linha 20. Então, a rota ela é definida por duas informações. Primeiro, o caminho, tá? Que é essa string, e uma ação. Essa ação, nesse exemplo que vocês estão vendo, ela é feita por uma função. Okay? Então, nesse caso, como é que eu defino então uma rota minha? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma rota. A primeira informação que eu preciso passar é o caminho. O caminho aqui vai ser, por exemplo, tarefas. Né? Já vou deixar essa informação associada ao nosso estudo de caso e vou adicionar uma função para tratar dessa requisição. Então, o que é que a gente tem mais de informação aqui? Considerando o protocolo HTTP, tá? A gente vai ter aqui o seguinte: essa rota aqui ela é uma rota para o tipo de requisição que a gente faz do tipo GET. A gente vai também ver como faz requisições do tipo POST. Tá? E aí eu posso retornar simplesmente uma string aqui, rota para tarefas, por exemplo. Tá? Mas enfim, tá aí a nossa rota criada. Uma vez que a gente execute a nossa aplicação, por exemplo, a gente já pode ir testando essas rotas da seguinte maneira. Eu vou acessar a página inicial do projeto para que vocês vejam o resultado que ele vai me mostrar. Então eu venho aqui, localhost, a porta 8000, e a gente vai ter essa informação. Eu já vou alterar isso agora, porque a criação de rotas está bem relacionada com a definição dos templates, que é o que a gente vai usar para mostrar ao usuário o conteúdo. Então, nesse caso aqui, nessa primeira rota, a gente tem no retorno uma função chamada view, que é chamada de função helper no framework. Existem várias e a gente vai ver também várias delas. Essa função recebe um primeiro parâmetro, que é o template que eu quero mostrar. Esse template ele vai ter o conteúdo HTML, tá? E aí ele está com essa definição. Onde eu encontro essa informação? Essa informação ela está aqui em Resources, Views, e aqui nós temos o template que vem por padrão com todo esse conteúdo HTML. O que é que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui e vou criar uma página mais simples para a gente ver o funcionamento das rotas, tá? A gente vê o funcionamento das rotas. Então, apaguei o conteúdo, o servidor está aqui rodando ainda, e quando eu atualizar a página, nós já vamos ter uma outra informação. Então, eu já fiz aqui uma primeira e pequena alteração no nosso projeto para ilustrar, tá, o funcionamento das rotas, né, e esse para aqui, que é o caminho, mais a ação que vai ser realizada. Então, quando eu faço a requisição para localhost mais o barra, eu estou tentando acessar essa página welcome. Okay?
E aí, nesse sentido, eu posso pensar o seguinte: eu também quero criar minhas páginas, né? No caso aqui, para o gerenciador de tarefas, eu quero criar uma página home que mostre a listagem, por exemplo, das tarefas que eu já tenho e mais algumas opções, como criar uma tarefa, que aí seria através de um link, né? Com um botão, alguma coisa assim. E aí, o que é que eu posso fazer? Ó? Aqui, eu já tenho uma segunda rota que vai, né? Com esse caminho aqui, barra tarefas. Eu posso ir lá no navegador e testar para ver o que é que a gente vai ter de resultado. Quando eu digito no navegador, a gente vai ter isso aqui, ó, tarefas, com a informação também já retornada pelo servidor. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pasta Resources, dentro do diretório Views, e vou criar uma nova pasta. Por quê? Porque eu quero separar cada conjunto de páginas que eu tenho pelo contexto que ela está aplicada. Então aqui eu vou ter tarefa, onde eu armazeno aqui dentro as minhas informações, meus arquivos, meus templates referentes a tarefas. Então eu vou definir como home.blade.php. Por que é importante colocar essa extensão? Porque a função view, ela espera um arquivo desse tipo, tá? E isso a gente vai comprovar agora. Quando eu coloco a função view, defino, por exemplo, o arquivo home, a gente vai observar o seguinte, e aí fiquem atentos ao que vai acontecer. Quando eu acessar aqui barra tarefas, tá? Ele vai dizer isso aqui, ó, que não existe esse arquivo. Mas como é que ele não existe se eu acabei de criá-lo? Tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. A função view, ela vai no diretório padrão, que é resources e views. Okay? Mas ela não consegue procurar o seu arquivo se você tiver colocado ele aqui dentro de pastas, como aconteceu com esse arquivo home associado ao contexto de tarefa. Então, o que é que eu posso fazer para solucionar esse problema? Isso aqui. Adiciono a tarefa, ponto, né? E ele vai reconhecer isso aqui como a separação diretório. Se eu tiver mais de um diretório aqui dentro, mais uma pastinha dentro de outra, por exemplo, ele vai conseguir identificar. Então, quando eu atualizar a página, a gente vai ter aqui funcionando perfeitamente. Tá? Notem que está em branco, mas isso não significa que houve um erro nesse caso. Por quê? A gente pode primeiro ver aqui, ó, no servidor, tá? Que a última requisição dele foi ok, aceita, tá? E esse arquivo que está sendo retornado, ele está criado aqui, mas ele não tem conteúdo. Então já vou adicionar aqui um conteúdo com um cabeçalho, tá? E eu vou chamar de página inicial tarefas, tá? Então, na nossa aplicação, a gente já tem uma página só para as tarefas, a página inicial. E ela já está criada aqui, tá? E aí eu posso ir pensando em mais informações que eu queira adicionar ao meu projeto, né? Eu vou ter novas rotas, eu vou, por exemplo, precisar criar uma tarefa. Então, já vou adicionar aqui uma rota que permite criar uma tarefa. Então, eu vou colocar ela dentro desse caminho aqui, com esse caminho, tá? E vou adicionar uma função responsável por realizar essa tarefa, ok? Então, beleza. Se eu tentar acessar essa rota lá no meu navegador, nós vamos ter o seguinte resultado: ó, tarefas barra criar, ok? E beleza, ó. Retornou em branco aqui a página. Se a gente for lá no VS Code, a gente vai ter que a última requisição também foi aceita. Tá? Vocês conseguem ver essa informação aqui, mas ele não está retornando nada. Então, nesse caso, o framework envia uma página vazia, mas envia uma resposta com sucesso. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar retornar uma view aqui chamada tarefa.criar. O que vai acontecer nesse caso? A gente vai ver que acontece um erro. E, ó, não existe esse template, né? Mas aí eu posso criar isso facilmente, da mesma forma que eu fiz com o Home. Criei Pronto, tá aí. Agora, né, eu já consigo resolver esse erro aqui. Já consigo. Ok, aqui eu tenho que alterar o nome, né? Beleza, então tá aqui. Já defini aqui a view, corrigi o nome e eu posso acessar a minha página e ele vai retornar alguma coisa. E aí eu adiciono o conteúdo. Nesse caso eu já vou deixar ele preparado para a próxima dica, né? E é com relação a rotas, né, que recebem requisições do tipo POST. Então, essas três rotas aqui, elas estão recebendo requisições do tipo GET.
Mas a gente precisa, em alguns momentos, utilizar requisições do tipo post para proteger os dados. Então, já vou começar a preparar esse template para ele nos ajudar aí nessa tarefa de processar as informações quando é uma requisição. Então, vou adicionar um cabeçalho aqui, tá? Criar tarefa. E já vou também adicionar aqui um formulário. Esse formulário vai ter apenas um input. Eu já vou adicionar aqui um outro atributo dele, que é o nome do campo, tá? E um botão. E aí esse botão eu vou colocar aqui ele tipo e enviar, beleza? Então criamos aí mais uma página. Eu vou atualizar aqui e já tenho o meu formulário. Quando eu enviar, né, ele vai ficar enviando para esse próprio endereço aqui. Vocês conseguem ver aqui ó, o atributo, né? E aí, beleza, está funcionando, ok. Só que o que acontece? Quando você recebe um formulário, você tem que enviar ele para algum local. Em geral, esses formulários eles são enviados via, né, requisições do tipo POST. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é preparar a rota que vai receber esse formulário. E aí essa rota vai ser uma rota de registro de tarefas, já que eu estou criando uma nova tarefa. Então, eu vou aqui adicionar tarefas. Tarefas aqui. Eu vou adicionar aqui tarefas e salvar. Nesse caso, a gente vai ter uma pequena diferença. Por quê? Aqui eu não vou retornar imediatamente uma view, tendo em vista que eu preciso processar alguma coisa, né? Vamos supor, salvar no banco de dados e retornar ou redirecionar para algum lugar. Mas por hora eu vou deixar isso aqui apenas com um string, que é o seguinte, é o formulário recebido, né? Então, se a gente, na nossa navegação aqui, enviar o formulário e receber essa resposta, significa que a gente conseguiu fazer uma requisição com sucesso para essa rota aqui. E aí um detalhe, não é get, é post, tá? Não, post. Então, ok. Fazendo isso, eu vou lá no formulário, vou enviar e nada vai acontecer. Por quê? Porque eu apenas defini a rota que vai receber esse formulário, mas eu tenho que indicar para onde ele vai, no caso, né? E aí eu indico aqui para onde eu quero enviar o formulário. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Esse formulário eu quero enviar ele para um local. E aí a gente pode fazer uso de um recurso que o Template Blade tem, que é para processar instruções em PHP. Então, quando você abre duas chaves assim, fecha duas chaves, você pode executar funções. E aí nós vamos conhecer mais uma função helper, que é a URL. Essa função permite que você inclua um caminho de rota e o servidor gere o link correto para você, para que a pessoa consiga enviar o formulário para esse local aqui. Tá? Então, qual é a rota que eu quero atingir com esse formulário? É exatamente essa daqui. Ó. Então, eu vou copiar esse conteúdo, tá? E vou colocar aqui. Aspas simples. Beleza. Então, eu quero enviar o meu formulário para esse destino aí. Vou salvar aqui para a gente ver como é que isso fica no navegador quando eu acessar o meu formulário. Então, inspecionando o código, vocês vão ver aqui ó, que eu já tenho, tá? Essa informação aqui, ó. Ele gerou o link corretamente para a rota. Beleza? Mas isso não quer dizer que a gente concluiu a nossa tarefa de criar o formulário e permitir que ele seja enviado via post para o servidor. Por quê? Porque quando eu fizer isso aqui, ó, vocês vão notar o seguinte. A rota que eu estou tentando atingir, que no caso, voltando aqui para o nosso formulário, é essa, tarefas/salvar, ela está definida como post. E o tipo de requisição que o formulário está fazendo, por padrão aqui, é get. Então, eu vou corrigir o primeiro problema que a gente vai enfrentar quando estiver codificando. Então, eu coloquei aqui como post. Por quê? Porque essa rota aqui ela só recebe requisições desse tipo. Então, vindo para o navegador, vou voltar aqui, atualizar a página e vou enviar novamente o meu formulário. Nesse caso, vocês vão notar um erro muito comum, embora isso aconteça sempre que a gente está... E aí, quando eu enviar, vocês vão notar esse erro. Esse erro, nesse caso aqui, tá? Pelo seguinte fato. Quando a gente envia o nosso formulário, e ele está correto até então, o framework ele vai perceber um detalhe. Existe um tipo de ataque, né, que é de falsificação de solicitações
de requisições. Então, quando a gente faz uma determinada requisição, essa requisição pode ser interceptada no meio do caminho, né? E haver ali uma falsificação e perder a integridade. Então, para contornar esse problema, a gente usa uma tag que é do Blade, essa aqui, CSRF. Então, essa tag ela permite que você, né, contorne esse problema dessa falsificação das requisições, uma vez que elas forem interceptadas no caminho até o servidor. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam ler um pouco mais sobre isso. Mas essa é uma proteção que a gente pode oferecer aqui. E aí, quando eu voltar para o navegador, para criar o meu registro, eu vou enviar essa informação e o formulário foi de fato recebido. Então, vocês percebem, né, que a gente contornou um problema importante. Então, sempre lembrar, quando for trabalhar com requisições aí do tipo post e enviando via formulário, a tagzinha que ela vai dar essa proteção. E aí, um detalhe importante é o seguinte, ó, quando a gente volta para o formulário, essa tag ela adiciona um recurso importante aqui para facilitar nessa proteção, que é esse token. Ó. Então, ele adiciona um campo escondido, gera um token, tá? E aí, esse token está disponível. Quando eu enviar, ok? O formulário é recebido. Quando eu tentar acessar o formulário novamente, ele vai devolver novamente o token aí. E aí eu consigo, né, contornar esse problema. Enfim. Então, dando sequência aqui, ó, a gente já conseguiu um grande progresso. Ainda não estamos salvando nada no banco de dados, mas já conseguimos realizar aí um trabalho interessante de criar algumas rotas, de criar alguns templates, de enviar solicitações do tipo GET, POST. E essas solicitações estão em conformidade, né? Estão sendo realizadas com sucesso. E aí, mais uns detalhes interessantes que a gente pode ter aqui é o seguinte, ó. Cada rota dessa, ela pode receber um nome. E isso facilita também para a gente organizar a nossa aplicação à medida que o framework vai, à medida que o projeto vai crescendo. Por exemplo, eu posso ter aqui também um módulo, vamos supor assim, para usuários. Eu vou querer várias, né, eu vou querer implementar algumas funcionalidades para usuários. Então, eu posso separar por contexto, tanto na pasta, onde separo os templates, como usando esse recurso aqui nas rotas. Nomear uma rota, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a primeira rota que eu vou nomear é essa aqui, que vai ser tarefa.início, por exemplo, tá? Eu vou nomear essa segunda rota aqui como sendo tarefa.criar, ok? E essa terceira rota que é a tarefa.salvar, ok? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Por que eu estou definindo esses nomes? Se a gente observar aqui na ação desse formulário do template de criar tarefas, eu estou utilizando um helper chamado URL, né? E ele recebe o caminho e gera o link conforme a gente já viu. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, na nossa página inicial, eu quero deixar um link aqui para acessar facilmente o formulário de cadastro de tarefas. Então, esse link ele pode ter aqui o seguinte, ó, criar tarefas, ok? E qual seria, né, o endereço que eu acesso para pegar esse formulário? Aqui eu vou utilizar um outro helper, que é esse. Ó. E aí, nesse caso, eu vou passar o nome da rota, ao invés de passar o caminho, de fato. Então, está aqui, ó, criar. Quando eu acessar a página home da minha aplicação, no caso da home de tarefas, a gente vai ter um link aqui. Então, se eu inspecionar o código, lá, ó, foi gerado o endereço para esse link e eu posso simplesmente aqui, ó, clicar e já vou acessar. Ele já está navegando aí tranquilamente. Se eu quiser voltar para a página inicial a partir dessa página aqui de criação das tarefas, eu vou lá no template, adiciono um link aqui com o mesmo raciocínio, tá? E mando ele voltar para o caminho, que é o seguinte, tarefa.início, beleza? E voltar. Atualizo o template, ele já tem essa navegação bem simples, mas já está funcionando, tá? Então, beleza.
é mais um recurso interessante que a gente tem para ir organizando as nossas rotas de uma maneira que torne mais fácil o desenvolvimento das nossas aplicações. E aí, não para por aqui, tem mais algumas coisas interessantes que a gente pode trabalhar com rotas já nessa fase mais inicial do processo, que é o seguinte, ó. Tem um recurso interessante aqui no terminal para você, que se você quiser definir uma rota e saber se ela já está sendo reconhecida no servidor, basta utilizar esse comando do Artisan, que é o route list. Então, quando você executa esse comando, ele vai lhe mostrar todas as rotas que a sua aplicação já tem. Por exemplo, tem algumas aqui que ele define como a parte das APIs, que eu não vou tocar no assunto agora, mas nós temos, por exemplo, a rota barra, né, o caminho barra, já veio definido pelo framework, a gente pode alterar, como também tem as nossas aqui. Então, as nossas rotas, elas têm aqui, ó, um RI, que é o caminho, tá? Tem um nome, que é essa que a gente colocou, e tem um tipo de ação que é realizada. Nesse caso aqui, por essa função anônima que a gente está colocando, mas tem outra maneira que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Okay? Mas vamos para um ponto aqui que é interessante na definição das rotas e no uso das rotas, que é a parte dos parâmetros. Então, por exemplo, imagine o cenário, nós não temos ainda, né, com banco de dados, mas imagine que a gente já tem essas informações. Então, como é que eu faço para pegar uma tarefa e mostrar essa tarefa para o usuário? Eu vou criar uma nova rota específica para mostrar tarefas. Ok? Então, quando eu crio essa rota específica para mostrar tarefas, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, tarefas barra mostrar, tá? E aí eu preciso de uma maneira de fazer com que esse caminho ele seja flexível o suficiente para eu reutilizar essa rota para qualquer que seja a tarefa que esteja cadastrada, independentemente do usuário que essa aplicação tenha, porque ela vai ter diferentes usuários. E eu preciso garantir isso. Uma forma de tornar esse caminho aqui flexível o suficiente para receber diferentes, para mostrar diferentes rotas é usar parâmetros. Então, uma forma de definir parâmetros é essa que eu estou mostrando aqui. E essa informação ele está dizendo o seguinte, vai ter um parâmetro e esse parâmetro tem o nome de ID. E aí no framework você já pode passar essa informação para a função. Porque o que você colocar como valor para esse parâmetro, o framework vai adicionar a essa variável que eu estou indicando aqui. E aí, dentro do corpo da função, eu posso usar a variável da maneira que eu quiser. E nós já vamos utilizá-la da seguinte maneira. Eu vou fazer um retorno e eu vou colocar aqui o seguinte, ó, mostrando a tarefa e passar aqui a informação, concatenando, tá, o valor e pronto. Então, quando eu for no navegador, eu vou fazer o seguinte, ó, lá em tarefas, barra mostrar, barra, e aí o próximo valor que vem aqui depois do barra é exatamente onde entra a parte dinâmica para que eu possa consultar qualquer tarefa. Então, por exemplo, se eu tenho uma tarefa com ID igual a 1, vai mostrar aqui. Se eu tenho uma tarefa com ID igual a 2, vai mostrar aqui também, e assim sucessivamente. Então, eu tenho condições de, né, passar esses parâmetros dessa maneira, né, facilitando aí a minha comunicação com o servidor e flexibilizando também o desenvolvimento da aplicação. É claro que aqui, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com parâmetros, a gente começa a ter um pouco mais de flexibilidade nessas ações que a gente está implementando. Por outro lado, né, começa a adicionar mais complexidade. Mas é interessante porque aí a gente vai conseguir desenvolver uma aplicação mais e mais interessante também para o usuário. Então, pessoal, é isso. Essa primeira parte aqui sobre as rotas, né, mostrando como a gente pode criar rotas do tipo GET e do tipo POST, né? E nos próximos vídeos eu vou mostrar mais um pouco sobre rotas, que a gente pode manipular também as informações que vêm de formulário. Então, até mais. Aproveita, né, segue o canal, curte os vídeos, comenta aí, deixa suas dúvidas e até mais.